Então, com todo mundo desligando todos os microfones, fechando seus olhos, descruzando pernas, braços, e nós vamos sentir primeiramente o nosso anjo guardião segurando em nossas mãos e sentindo esse amigo tão querido. Nós vamos abrir as portas do nosso lar nesse momento, mentalizando os nossos lares, as portas sendo abertas, para que os guardiões adentrem, com tochas muito luminosas, com redes em forma de tela metálica, que vai sendo passado desde a entrada do nosso lar, fazendo toda essa asepsia, retirando formas, pensamentos, medos, insegurança, sentimento de contrariedade, raiva, tristeza, ansiedade. Tudo isso vai sendo retirado, tochas vão queimando, limpando teto, chão, parede, higienizando totalmente. E nós, cada um de nós, vai receber um passe de harmonização dos guardiões. Nós vamos mentalizando, quebrando toda a energia que nos envolveu no dia de hoje. Tudo aquilo, todas as preocupações, todo o cansaço físico, emocional, tudo isso vai sendo retirado pelos guardiões. E nós vamos sentir uma luz que vem na tonalidade violeta, a nos envolver da cabeça aos pés, uma luz na tonalidade verde, um verde mata, uma luz cor-de-rosa, uma luz amarela que traz um pensamento mais positivo, mais salutar, e muito azul, muita calma, muita serenidade a nos envolver. Nós vamos mentalizando os guardiões na porta de entrada do nosso lar e outros irmãos queridos a envolver todo o quarteirão. Eles colocam uma cortina de proteção para que irmãos com menos conhecimento possam nos afetar. E nós vamos nos unir à equipe do Pingo de Luz, através de Ruiz, através de Eliamar, de Cássio, de Cíntia e de todos os mentores amigos do Pingo de Luz. Essa corrente iluminada. E de mãos dadas com eles, eles nos levam até Maria, onde vamos sentir a nossa mãe amada, a nos envolver num manto de proteção. Esse manto que toca o nosso coração, que acalma o nosso sentir. E de mãos dadas com Maria, nós vamos a Jesus. Mestre, aqui estamos. Somos pequeninos, mas buscamos, caminhamos com passinhos bem pequenos para buscar a nossa evolução, a evolução do nosso espírito. Que nesse momento, Jesus, segure em nossas mãos e nos leve até o Pai Criador, onde agradecemos o dom da vida,
Agradecemos essa oportunidade de trabalho, de aprendizado. No dia de hoje, tocando o Sérgio em muito amor e muita proteção, para que ele traga esse acolhimento de amor, expandindo o seu cardíaco, trazendo toda a amorosidade que esse nosso irmão tem, fortalecendo a nossa sala de radiações, para que todos nós médiuns possamos trabalhar com o nosso melhor sentimento e que todos os assistidos sejam envolvidos nesse amor, com um coração aberto, pulsando esse amor, essa paz, essa serenidade. Querer é poder, Pai, e nós queremos aprender muito nesta noite. E assim, Pai, de mãos dadas contigo, com Jesus, com Maria e com toda a egrégora do pingo de luz, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos nessa noite termos uma noite de muito amor, de muito aprendizado, de muita fraternidade, no acolhimento de amor e na sala de radiações. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Para vocês também. Estão todos bem? Sim. Sim, Então, tá bom. tudo bem. Então, vamos lá com o nosso acolhimento de hoje. O título da nossa página de hoje é Estou Aqui. Embora muitas vezes a sentimos-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o divino amigo. Ele, o mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco, amparando-nos à experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhe as palavras. Tende bom ânimo, eu estou aqui. Quem falou isso foi o Batuíra. Há trechos da nossa caminhada pela vida em que nos sentimos sozinhos e desolados. Impossível evitar esses momentos, pois ninguém passa pela vida sem experimentar dores, decepções, enganos e perdas de toda ordem. Talvez você esteja passando exatamente agora por esses pedaços do caminho. Jesus já nos alerta sobre isso, explicando que no mundo nós teríamos aflições. Nem mesmo ele foi poupado de enfrentá-las. Muitas vezes eu me pego orando a Jesus para que me livre dos problemas, esquecendo-me, porém, de que ele mesmo enfrentou os seus, que não foram poucos ou insignificantes. A cruz do Cristo é a maior prova disso. Cada um tem a sua própria cruz, que hoje é representada pela soma dos desafios que recebemos da sabedoria divina, para testemunharmos o nosso aperfeiçoamento. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou na cruz. A vitória do amor sobre o ódio, a vitória do perdão sobre a culpa, a vitória da fraternidade sobre o sectarismo, da coragem sobre o medo, do esforço sobre a inércia, enfim, a vitória da vida sobre a morte. Temos uma cruz no lar que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância, virtudes que ainda não que nos são pouco desenvolvidas.
Temos uma cruz em forma de doença, a qual nos vigia os excessos de toda a ordem, cobrando de nós a assimilação da moderação. Carregamos a cruz das dificuldades financeiras, as quais nos ensinam a trabalhar com mais afinco, a gerenciar as nossas despesas no regime da simplicidade, a aprimorar as nossas capacidades, muitas vezes relegadas à inatividade. Trazemos a cruz da perda de um ente querido, por meio da qual aprendemos a amar as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado, a fim de que o remorso não nos surpreenda quando elas partirem. Todas essas dores são dores evolutivas, dores de crescimento. Elas incomodam, não há dúvida, mas são comparadas à dor do parto, em que a musculatura do útero se contrai para que o bebê possa sair. O objetivo da prova que hoje nos constrange é dar à luz a um novo ser, lapidando nossas arestas e imperfeições para nos deixar mais formosos. É como se fosse uma cirurgia plástica em nosso espírito. A prova, seja qual ela for, é um tratamento de embelezamento espiritual. Portanto, na hora da dor, vale a pena seguir o conselho espiritual de Batuíra. Quando a cruz estiver pesada, mentalizemos o amigo Jesus. Ele estará conosco, silencioso e eloquente. Não ouviremos diretamente suas palavras, mas ele falará conosco no idioma das circunstâncias. Jesus prometeu que se o buscássemos, ele nos traria alívio. Mas é preciso buscá-lo, senti-lo e aceitar sua mensagem como diretriz para a nossa vida. Afirmou Bezerra de Menezes: sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Quando somos ofendidos, por exemplo, se estamos sem Jesus, a ofensa poderá se transformar em ódio, que nos consome e nos adoece. Mas com Jesus, a ofensa se converte em perdão, que nos pacifica e traz saúde. Todo fardo com Jesus fica leve. Sem Jesus, contudo, isto é, sem aceitarmos as lições que ele nos oferece, o fardo fica muito pesado. Para estar com Jesus, não basta invocar a sua presença, chamar por seu nome, usar um crucifixo, adorá-lo em gestos ritualísticos. O espírito Irmão X relembra um conto do poeta americano Longfellow, segundo o qual um monge passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos, em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa. E naquele momento, o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, mas, com imenso esforço, levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo, no grande portão do mosteiro, não obstante estivesse amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, maravilha! Chorando e rindo de alegre, observou que o Senhor o aguardava no cubículo, e, ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. O mestre sempre estará conosco, quando estivermos cuidando de um coração tão ou mais ferido que o nosso. Agora mesmo, sentindo-o próximo a nós, podemos ouvir suas palavras de luz. Tende bom ânimo, eu estou aqui. Mas não deixemos Jesus fugir. E já sabemos como. Legal essa página aqui, né, não? Bonito. Tá bom. Muito lindo. É,
Vivian, você vai ficar com a gente hoje? Pô, vou ficar por aqui. Então, tá. Muito, muito bacana essa página aqui, né? E a gente, quando a gente acha bonita uma página, significa que ela fala alguma coisa para nós. O que a gente precisa descobrir é o que ela fala para nós, né? Às vezes a gente só acha bonito e não vai a fundo para entender o que ela diz para nós. Então, hoje vamos tentar entender o que essa página está dizendo para nós? Então, vamos lá. Começando lá do início, lá do Batuíra. Embora muitas vezes a sentimos-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o Divino Mestre. Ele, o Mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco, amparando-nos à experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhe as palavras: "Tende bom ânimo, eu estou aqui." A primeira coisa que eu achei interessante aqui, que me chamou a atenção, no meio desse parágrafo, ele fala assim: ele, o mestre silencioso e eloquente. Vocês sabem o que significa eloquente? Eu fui no dicionário Tem a também. fala, quem fala bem, Fala bem, fala bem, se explica bem, se expressa bem. Isso. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas como que você pode se expressar bem se você é silencioso? Pelo olhar. Pelo olhar, muito bom. Mas pelo olhar ele não conseguiria, somente pelo olhar, ele não conseguiria passar a mensagem dele para nós, não é verdade? Como você sendo silencioso, você também é eloquente. Aí eu lembro uma coisa que contam de Francisco de Assis, né? Ele tinha vários discípulos e ele sempre falava para os discípulos: vão e pregam o evangelho de Jesus, mesmo que com isso vocês precisem falar. É o que ele está falando aqui, né? Jesus, ele é eloquente, não somente na forma de falar, mas na forma de fazer as coisas, nos exemplos que ele dava. Então, Não. isso... Oi? O que foi? Quem falou? Vamos lá. Então, a primeira coisa que chama a atenção, né? A gente não deve falar as coisas, né? Quer dizer, não é o principal falar as coisas, e sim exemplificar aquilo que a gente aprende. Exemplificar não para os outros, mas para nós mesmos. Então, se você aprende que você tem que ser, por exemplo, ter paciência, você não vai ter paciência para mostrar para os outros que você tem paciência. Você vai ter paciência para mostrar para você mesmo que você é capaz disso. Mesmo que algumas vezes escorregue, mas... Bom, mas isso aí foi só uma coisa que me chamou a atenção nessa frase, né? Com relação ao que quer dizer o parágrafo, nós temos o costume de nos ligarmos a Jesus nos momentos de desafios da nossa vida? Sim. Temos? Sim. No começo dele ou só quando a gente se sente sem saída? Não. No começo. É isso. Hum. Vamos dizer o seguinte, começa aquela discussão, aí você entra na discussão, já devia ter entrado em contato com Jesus, porque senão você não discutia mais, né? Então, não é no começo que a gente costuma entrar em contato com Jesus. É quando a gente já não aguenta mais de sofrer. Aí a gente entra em contato de Jesus. Na verdade, né, a gente vai ver mais para frente, que se a gente tivesse entrado em contato com Jesus no primeiro momento do sofrimento, não é que o sofrimento vai desaparecer, mas ele ia ficar muito mais suave, né? Mais leve. Mas Solange, eu pensei, mas eu oi. não pensei numa discussão. Eu pensei numa notícia. Quando a gente recebe uma notícia muito, Uhum. assim, desagradável, né? Vamos dizer assim, Sim. aí a gente já se socorre com Jesus. Mas primeiro a gente cai. A notícia derruba a gente e a gente procura Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente conhece Jesus. Ele sabe do que ele é capaz, a gente sabe do que ele é capaz, a mensagem dele,
a gente conhece as leis de Deus através dele, do plano espiritual. Então, se a gente tivesse ligado com ele o tempo inteiro, a gente não precisava chamar ele, concorda? Ele já estaria do Ele já nosso estava lado. do lado, né? Tá Isso certo. que eu É estou isso aí. dizendo. Aí, a notícia, por pior que seja, ela chegaria a nós, mas ela não derrubaria a gente, porque a gente Tá certo. estaria segurando na mão de Jesus, né? Isso mesmo. Tá certo. Solange, o que você ia falar? Está desligado o microfone. Eu ia falar que a gente, quando o problema vem, a gente pensa em Jesus. Aí quando ele. Quando a gente já está assim, já lá no fundo do poço, aí que a gente se agarra nele. Né? É verdade. Aí a gente pensa com mais fervor, né? Mas aí, assim, a gente escutou aí o que a Leda falou, que a gente pensa em Jesus, né? E o problema ele não cessa, concorda comigo que o problema não cessa? Pensou em Jesus, o problema cessar. Se fosse assim, a gente andava com a fotografia dele na nossa frente o tempo inteiro, né? Era bom. O problema não cessa, na verdade? Não. E por que que ele não cessa? Porque a gente precisa passar por ele. Isso é o principal. Quer seja por expiação, ou seja, pagar as dívidas passadas, quer seja por provas, a gente precisa passar por esse problema, né? Mas aí a gente chama por Jesus, né? O quanto acreditamos de coração, e não da mente, de que Ele está do nosso lado? Essa pergunta é difícil de responder, né? Porque a gente fica pensando em Jesus. E a gente vai responder pela mente, né? Se a gente vai responder. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pensa em Jesus, mas será que a gente sente Jesus? Qual é a diferença, Sérgio? Eu acho que a gente sente Jesus à medida do que a gente consegue sentir menos o peso daquela prova que a gente está passando. Nessa hora a Sem gente está ele, sentindo. a gente está mais no desespero. A gente vai sentir que a gente está caminhando com ele à medida que a gente vai se acalmando, aceitando e confiando de que a gente vai atravessar o problema e vamos passar por aquela tormenta. Mas, na maioria das vezes, nós somos seres humanos, somos espíritos encarnados, somos egoístas e queremos sempre resolver o nosso problema da forma que for, né? Na maioria das vezes, quando a gente pede por Jesus, a gente pede por Jesus para resolver o problema. Então, ele está aqui ainda. Está na mente. A partir do momento que a gente entra realmente em contato de Jesus pelo coração, e a gente fala assim: Jesus, me dá força para vencer esse desafio. E que aí começa a ficar mais leve o fardo, aí nós entramos em contato com Jesus através do nosso coração. Nós, de espírito, nós nos entregamos a Ele, falando: seja feita a vontade do Pai. É nesse momento que o problema deixa de ser problema e passa a ser aprendizado para nós. O que eu preciso fazer para vencer esse desafio, né? Vocês já passaram por isso? Não. Até um certo momento, a gente está lutando com o problema. E quando a gente pede por Jesus nesse momento, a gente está entrando em contato com Jesus pela nossa mente. A partir do momento que você fala assim: tá bom, esse problema existe. E um dia eu vou achar a solução dele. Então eu vou viver minha vida buscando a solução desse problema, mas eu não vou não vou lutar com esse problema. Então, aí você fala: Jesus, me dê suporte para vencer esse desafio. Aí sim você entrou em contato com Jesus pelo coração, que é o ideal, né? Uma pergunta: como é que é possível Jesus estar ao lado de todo mundo ao mesmo tempo? Ele é onipresente. Onipresente. Onipresente é Deus, né? Jesus não é onipresente. Mas ele também não está? Se ele não pode estar ao lado da gente, se ele é filho de Deus, ele também não tem a mesma maneira de estar conosco? Não? Vamos tentar entender os conceitos que nos explica isso? Então, Por que Deus é onipresente? Porque Ele está dentro de nós. Nós somos centelhas divinas. Então, onde existir um espírito,
onde existia uma criação de Deus, existe Deus. Não é verdade? Então, por isso que Deus é onipresente. Jesus, ele não é onipresente. Mas ele está ao nosso lado quando a gente chama, através dos seus emissários. Frequentemente eu ouço vocês falando assim, nossa, passei por uma situação assim, assado, eu chamei o preto velho, eu chamei o caboclo, eu chamei o Ruiz. E eles vêm ajudar a gente. Eles vêm por quê? Porque eles estão ali a nosso bel prazer? Não, porque eles são trabalhadores de Jesus e estão ligados com Ele. Então, eles são os braços de Jesus. Então, é por isso que o tempo inteiro, Jesus, quando a gente chama, ele está ao nosso lado. Por quê? Porque ele está ao nosso lado através dos seus emissários. Entendeu? Assim como nós também estamos ao lado daquelas pessoas que pedem a nossa ajuda. Nós também somos emissários de Jesus nesse momento, desde que a gente aceite a incumbência, né? Aceite o trabalho de ajudar quem está precisando. Tudo bem? Respondi a sua pergunta, Solange? Ou você Sim. ficou bem injuriada com o que eu falei? Não, entendi. Entendi. Então, tá bom. Legal. Então, é isso. Jesus, quando a gente chama Jesus, a gente tem que lembrar que a gente precisa chamar Jesus e ficar com ele com o coração e não com a mente, porque senão a gente fica exigindo que ele resolva o nosso problema. Se a gente ficar de coração, a gente vai estar simplesmente pedindo que ele nos ajude a suportar o fardo que a gente tem sobre as nossas costas, né? Legal. Segundo ponto aqui. Há trechos da nossa caminhada pela vida em que nos sentimos sozinhos e desolados. Impossível evitar esses momentos, pois ninguém passa pela vida sem experimentar dores, decepções, enganos e perdas de toda ordem. Talvez você esteja passando exatamente agora por esses pedaços do caminho. Estamos? Estamos? Sim. Todo mundo está? Ou tem gente que acha que não está? Eu acho que não. Acha que não, Solange? Acho que não. Em que planeta que a gente vive? Nesse que você está vivendo comigo, no Terra. Mas Mas eu não estou me sentindo sozinha, eu não estou me sentindo desolada, não estou me sentindo decepcionada. Pelo que eu estou lendo aqui nesse presente momento, eu não estou me vendo nessa situação. Tá bom, então você já está com Jesus. Vocês entenderam? Mas ele falou em algum momento. Isso, mas a pergunta é, talvez vocês estejam passando exatamente agora por esse pedaço de caminho. Aí eu perguntei, vocês estão passando? E a Solange falou assim que não. Então, você sabe o que significa isso? Que ela não está com Jesus pela mente, ela está pelo coração. Sabe por quê? Porque todo mundo está passando por um desafio na vida. Nossa vida é para isso. Se a gente está feliz, significa que a gente não está olhando para os nossos desafios. Nós estamos com Jesus no coração, sabe? Os problemas aparecem para nós, a gente fala assim, mais um aprendizado, vamos em frente. A gente não dá bola para o problema, a gente simplesmente resolve quando a gente puder resolvê-lo. E se não puder resolvê-lo, tudo bem. Sabe? Eu, quando era mais jovem, né? Quando eu era uma criança pequenininha lá em Barbacena, eu aprontei bastante, treinava natação, jogava bola, corria, fazia de tudo. Hoje, já com meus 61 anos, os joelhos estão reclamando, né? Dói o tempo inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou reclamar que está doendo? Não, eu aproveitei. Eu sei que não vou tomar um remédio que vai sumir a dor para sempre. Eu vou estar com eles até... Sabe como que é, né? Depois de uma certa idade, a gente está mais próximo da chegada do que da partida, né? E eu vou estar. Mas é isso. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas. Por que uns falam que está tudo bem e outros falam assim, realmente, o problema aqui é grave? É porque uns estão com Jesus no coração e outros estão procurando Jesus, mas ainda ele não está no coração, né? Isso é uma crítica? Não, não é uma crítica, isso é aprendizado.
É por isso que nós estamos lendo essa página, porque a gente precisa compreender isso para ver se a gente modifica isso dentro da nossa vida. Gente, se a gente tivesse Jesus dentro do nosso coração 24 horas por dia, a gente já não estava mais encarnado, continua, concorda? A gente estava lá junto com Verdade. Jesus, cuidando de algum planeta por aí. Por quê? Porque a gente já teria sublimado todos os ensinamentos dele. Não somos assim, sabe? A Solange, nesse momento, está com Jesus. Legal, porque ela está nesse momento. Mas é bem capaz que, de repente, agora, acontece alguma coisa nesse exato momento e ela sai desse equilíbrio. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E nós temos que nos dar direito, não dar o direito, mas não nos sentirmos culpados por causa disso. Porque nós somos assim, esse é o nosso aprendizado, né? A gente... No começo, ele tá, logo ele já passou para cá, você já sentiu, já entendeu o problema, entendeu? Aí eu acho que a gente está caminhando para nos Caminhando. facilitar mesmo. É, Porque se a Para gente entender. tivesse se a gente tivesse, suponhamos, fora do pingo de luz, fora desses conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo desse tempo, a gente está muito Exatamente. mais desesperado, né? Agora a gente parece que gente sofria muito mais. Sofria mais. muito mais. Então, Agora a gente sofre, logo. é. Mas logo a gente já consegue se reabilitar, sentir diferente, passar pelo problema melhor. Né? Agora a o que eu gente tem um sinto, suporte, é o que eu né? sinto. A Se gente tem um fortalece, suporte tem um maior. suporte. Já tornou uma essência dentro da gente, né? Essa Graças a Deus. né? Já. Hoje, Muito feliz por isso. É. Olha ele aí, ele voltou. Ele voltou. Enquanto você esteve falando ausente, nós estivemos fazendo aqui uma troca de Isso. experiências. Tá Estamos certo. conversando. Eu estava conectado com Jesus, mas acabou me conectando da internet. Até a Valéria caiu lá, caiu todo mundo aqui. Nossa, Nossa. Bom, a gente estava onde? A gente estava falando que a gente saber que todo mundo passa por esses momentos até acaba ajudando um pouco a gente entender que nós não somos os únicos que passamos por essas dificuldades, né? E que muitas vezes não, né? A maioria das vezes a gente não consegue evitar esses momentos difíceis, porque, como a gente já conversou em outras oportunidades, tudo aquilo que a gente sente é fruto da nossa encarnação, vamos dizer assim. Parte delas é resgate de vidas passadas, erros que a gente cometeu no passado, então nós vamos ter que passar de qualquer forma, né? E parte delas são provas, né, para saber se a gente realmente está firme no caminho que a gente escolheu, não é verdade? Então, por exemplo, você fala assim, eu vou voltar no exemplo que é mais fácil da gente dar, né? Você se comprometeu consigo mesmo a ter paciência. Então, é um compromisso que você assumiu. Eu vou ter paciência. E aí, o que acontece? Um monte de coisa começa a acontecer para te tirar do equilíbrio e você perder a paciência. Mas, caramba, por que isso acontece? Se você fala assim, eu vou me comprometer a perder a paciência, Deus fala assim, não, tá bom, agora que ele se comprometeu com isso, não vou mais pôr ninguém na frente dele para tirar a paciência dele. A gente vai saber se a gente conseguiu cumprir com o nosso compromisso? Não, as coisas vão aparecer lá e vão tirar a gente do sério, a gente vai perder a paciência, eu não preciso me esforçar mais. Por quê? O momento da nossa decisão não é o momento da nossa mudança. Concorda? O momento da nossa decisão é o momento do nosso compromisso. É o começo. É o começo da caminhada, né? É o começo. É o Mas começo para da você chegar caminhada. no final do caminho, tem que dar muito passo, vai ter que levar muito tombo, sabe? Até você saber quais são as pedras que você consegue vencer pulando, quais que você tem que dar a volta, você vai ter que fazer experiência, e muitas vezes você vai se machucar, não é verdade? Então, as dificuldades do nosso caminho, elas são inerentes do caminho. Agora,
todos passam por isso. Então, a gente não fala assim, eu sou excluído de Deus, porque eu sofro, porque as coisas acontecem comigo. Não, acontece com todo mundo. Com todo mundo. Tá bom? O que a gente não pode é a gente se sentir culpado pelas dificuldades que a gente passa causado pelas nossas escolhas ruins. Hoje, nós sabemos que ela é ruim, mas no momento que a gente escolhemos, a gente achou que estava escolhendo o melhor para nós. Não é verdade? Ou alguém que fala assim, eu tenho duas escolhas. Isso daqui é muito ruim para mim, e isso daqui é bom. Vou escolher isso que é muito ruim. A gente faz isso? Não, Não. não. Então, quando a gente toma a decisão, que a gente escolheu o caminho, a gente escolheu o melhor para nós. A Sempre gente assim. acha que está no bom, né? A gente acha que está escolhendo o lado bom. Exatamente. De repente você fala assim, eu preciso ir para São Paulo. Falava de São Paulo, deixa eu ver aqui. Só a Isaura, que é de Tietê, e ela não conhece lá o caminho muito bem. Conhece, né? Você fala assim, eu vou para São Paulo. Eu posso ir pela Imigrantes ou posso ir pelo meio do mato? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pelo meio do mato porque eu sou ecologista, ou estou junto com a natureza. Mas aí subindo você vai ver que tem lama, tem cobra, tem onça, tem um monte de Aranha, bicho. formiga. Formiga, pega chuva no meio do caminho, cai raio, não é isso? É. No metade do caminho você fala assim, caramba, eu escolhi o caminho errado aqui, viu? Mas às vezes também, não tem uma coisa assim? A gente faz uma escolha lá anos antes. Uhum. E a gente vai ver que escolheu errado anos depois. Sim. É isso Né? aí. É isso aí. Por quê? Porque no momento que você fez a escolha, você não tinha ciência de tudo aquilo que estava relacionado com a escolha que você estava fazendo. Isso é ruim? Não. Aí não pode sentir culpa, então. Não pode sentir culpa. Não Por isso pode, porque eu sempre quando eu tenho que tomar uma decisão importante na minha vida, eu falo assim, deixa eu pensar em tudo que está relacionado com isso, tudo que eu sei que está relacionado com isso. Aí eu penso, e falo assim, bom, a melhor coisa que eu tenho a fazer é essa. Vou tomar minha decisão. E aí eu marco muito bem marcado na minha mente o seguinte, a partir deste momento que eu tomei a decisão, qualquer coisa que dê errado, eu não posso me sentir culpado, porque eu estou tomando a melhor decisão da minha vida. É a melhor decisão que eu tomo baseado no conhecimento que eu tenho agora. Aí você toma a decisão, a coisa não tem mais volta, e aí você descobre uma coisa ruim dessa decisão. Esquece, remedia, dá um jeito de melhorar a situação, mas a decisão foi tomada dentro do melhor conhecimento que você tinha. O que a gente não pode fazer é, eu preciso decidir, vai ser daqui mesmo, sabe? Aí sim, você devia ter pensado melhor. Mesmo assim, é aprendizado. Não é verdade? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Bem. A questão é quando muitas vezes a gente se sente culpado da decisão que a gente toma, a decisão errada, né? Lá na frente, né? Não devia ter casado com esse traste. Não é verdade? Já pensei nisso. Já pensou, né? também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não devia ter Sérgio. casado com meu marido. E vou dizer mais para vocês. Casei, me divorciei e voltei com ele. Acredite. Por quê? Porque eu tinha que ter meu filho Rafael. Eu tinha que ter o Rafael com ele. Tá vendo? Nem tudo, até o mal está a serviço do bem, tá vendo? Mas assim, né? O que a gente não pode é se sentir culpado, né? A Solange não se sentiu culpada, ela repetiu a dose, né? Com a mesma Repetiu a pessoa. dose. Então não foi uma má Eu sou escolha. teimosa. Não foi uma má escolha. foi uma Não foi uma escolha. má escolha. Não foi. Ó, Foram alguns momentos que não foram bons. então, mas olha, só existe escolha má quando a gente sabe que aquilo que nós estamos escolhendo é errado. Porque senão não é má escolha. Porque aprendemos. Porque a gente não quer o mal da gente mesmo, né? A gente não quer o mal da gente. Não quer. A gente não quer o mal da gente. Mas aí você às vezes fica cega, né? As pessoas podem falar, todo mundo pode falar e você não está enxergando nada. Você está cego.
Mas sabe, quando a gente fica cego, né? E a gente percebe isso só depois, né? Porque no momento a gente acha que está fazendo a melhor escolha da vida, não é isso? Não é? Mas Ainda não tem Pronto, maturidade para tentamos. ver. Não é É. cego. Às vezes a gente ainda não tem a maturidade para ver, ou não tem o conhecimento. né? O conhecimento. Né? Então, Isso. a experiência as coisas vão acontecendo, já vai tendo experiência. Aí lá na Isso. frente, agora eu estou enxergando dessa forma. Mas aí Entendi. a gente deve pensar da seguinte forma: eu não sei o porquê, mas existe um motivo porque eu fiz essa escolha. Existe Foi um melhor. motivo porque eu não enxerguei aquela Cheguei pessoa nisso. daquela forma. Entendeu? E aí você tem aí os seus motivos, né? Nasceu seus filhos, não é isso? Né, Sim. bom, ruim, não sei. Foi a forma, né? Às vezes está no nosso caminho fazer aquela escolha. Por isso que a gente fica cego. Entendeu? Por quê? Precisamos passar por aquilo. E depois? Depois são novas escolhas que a gente vai fazer. Não é isso? Sim. Legal. Então, o segredo é esse, né? O nosso sofrimento sempre é fruto das coisas que fizemos, nem sempre é fruto das coisas que nós fizemos nesta vida, mas de coisas que nós fizemos em outras vidas, né? Aqui é a lei da ação e reação. Então, a gente às vezes escolhe coisas que no futuro vai ser ruim para nós, mas é uma escolha que a gente faz por causa do caminho que a gente precisa seguir, do tipo de provas e de expiações que a gente precisa passar na nossa vida. Lei da ação e reação. Pura e simplesmente isso. Tá? Mas e aquilo que a gente não precisa passar? Aquilo que a gente não precisa passar, a gente não passa. Porque as nossas escolhas vão levar para outro lado. E se a gente ainda insistir na escolha, essa escolha vai dar errada para a gente. Entendeu? Por exemplo, você está dormindo lá e você resolve viajar. Vou fazer uma viagem a passeio, né? Aí você gosta daquele sonho de viajar para aquele lugar e você vai, compra a passagem, reserva o hotel. Aí no dia que você vai viajar, vem aquele negócio na sua cabeça, mas será que o avião vai cair? Isso deixa para lá, isso aí é coisa da minha cabeça. Você pega o carro, pega o ônibus, pega sei lá o que você pega lá e vai para o aeroporto. Só que no meio do caminho, aquele trânsito maluco, você perde o avião, certo? E o avião cai. Você fez uma escolha, você lutou por aquela escolha, só que você não conseguiu realizar. Por que será? É porque você não precisava estar lá, você não podia estar lá. Então nunca mais vou para aquele lugar. Não, vai outro dia, né? Vai no dia que o avião não cai, não é isso? O que você ia falar, Leda? Não, Você incorpora. Oi? Bom, vamos continuar, então. Jesus já nos alertara sobre isso, explicando que no mundo nós teríamos aflições. Jesus falou isso, né? Quando que ele falou isso? Você lembra das bem-aventuranças? Ele tem uma delas que fala assim, bem-aventurados os aflitos, né? Não é isso? Ele fala que tem aflição no mundo, né? Nem mesmo ele foi poupado de enfrentá-las. Muitas vezes eu me pego orando a Jesus para que me livre dos problemas, esquecendo-me, porém, que ele mesmo enfrentou os seus, que não foram poucos ou insignificantes. A cruz do Cristo é a maior prova disso. Então, a gente às vezes, né, claro, o nosso ego, né, quer se livrar de todas as dificuldades, de todas as aflições, né? Mas a aflição faz parte desse mundo. Eu vou falar de novo. Mundo de expiação e prova. Expiação e prova. Não tem como. E a gente só evolui passando por dificuldade. Sim. Se a gente não passar por dificuldade, a gente não cresce, não melhora, não aprende. Eu falei sim, mas eu vou discordar de você. Deus, ele nos fez para sermos felizes. Não é verdade? Então, se a gente faz as escolhas certas, a gente não vai passar nunca por dificuldade. Porque Deus nos fez para ser felizes. Por que a gente passa a dificuldade? Porque a gente faz as nossas escolhas erradas. Entendeu? Sim. Entenda o que eu quero dizer, mas não entenda qual que é a receita. A receita só existe uma.
Porque se a gente faz a escolha que a gente acha que é a melhor naquela hora que a gente está fazendo, Uhum, é a escolha certa para a gente, sim. né? Aham. Então, como é que a gente vai... Quando é que a gente escolhe errado? Quando você Quando gerou a sua dívida por passar por aquilo que você estava fazendo. Você Ah, tá passando. No livro, Eu gosto de no ver a livro, Leda, porque você fala as coisas para ela, ela fala assim, ó, ah, no livro Jesus do Teu Dia a Dia, tem uma Hum. folha que fala isso. Às vezes a gente realmente sofre pelas nossas más escolhas. Tem a uma página gente pelas sempre nossas sofre por causa das nossas más escolhas. que Sempre. você muitas vezes está sofrendo por atitudes que você tomou. Isso. Tem nesse livrinho aí, tem uma folhinha que fala de tudo, financeiras, dificuldades financeiras, tudo maus passos que Exatamente. você tem no livrinho lá. Eu me lembrei disso Então, agora. mas vamos falar das dificuldades financeiras. É que parece que, para nós, parece que são, sei lá, os caminhos estão fechados para nós, né? Não parece isso? Mas Sim. vamos pensar da seguinte forma, né? E eu não estou afirmando que sempre é isso. Eu estou passando dificuldade financeira agora. Por quê? Não é porque eu tenho uma profissão ruim, não é porque eu não sou que eu sou um mau trabalhador, não é por causa disso. Às vezes é porque eu fiz outras pessoas passarem pela miséria em outras encarnações. Então, nesta encarnação, eu estou recuperando isso. Vocês entenderam? Então, Leda, não é que a escolha ruim é aquela que você está fazendo naquele momento. A escolha ruim foi uma que você fez no passado. Porque se você tivesse feito só escolhas boas para aquele tipo de prova, qualquer escolha que você fizesse ia te levar para um caminho bom. Você entendeu? entendi. Não, entendi. Entendi. A coisa é o seguinte, voltando um pouco àquilo que eu falei logo no início, né? Às vezes nós deixamos que o nosso problema ganhe um tamanho maior do que ele é. De que forma? Não aceitando ele, né? Nós nos deixamos abater com penas de nós mesmos. Isso acontece? Sim. Sim. Por que isso está acontecendo comigo, né? A Isso gente faz dá uma com que o nosso dimensão fardo maior, seja né? mais pesado. Autopiedade, né? Autopiedade, autocomiseração, Puxa, né? eu Ó, não fiz ó, isso. vida, ó, azar comigo, só comigo. É isso aí. Ou por que não comigo? Né? É. É isso Por aí. que não comigo? Ou a pergunta que a gente poderia fazer que nos ajudaria melhor, né? O que será que eu fiz no passado, em outras vidas, que me levou a passar por isso nesse momento? Não é tentar saber o que aconteceu, mas aceitar que, poxa, Deus é justo. Ele não faria eu passar por esse tipo de dificuldade se não fosse para o meu benefício de alguma forma, quer seja aprendizado, quer seja pagar uma dívida, né? Mesmo que a Sabe? gente não entenda racionalmente, né, Sérgio? Mas E pela nossa fé, pelos nossos estudos, a gente começa a ter uma aceitação. Em vez de a gente se revoltar e questionar e brigar com Deus, né, tipo, é confiar, é isso aí. né? É nesse momento que a fé de coração é importante. Não é a fé, aquela fé irracional, né? Sabe, do tipo, para você pagar as dívidas você tem que sofrer. Essa é uma fé irracional, tá? Porque isso não é verdade. Escutem bem o que eu estou dizendo. Sofrer não é o único meio de você pagar uma dívida, tá? Eu vou contar uma historinha aqui. Eu gosto de contar algumas historinhas também, né? Tinha um cara que devia muito dinheiro para um fazendeiro. Muito dinheiro. E ele tentava de toda forma juntar dinheiro para pagar essa dívida, né? E ele não conseguia, tal. Um dia ele falou para o fazendeiro assim, caramba, eu faço de tudo para economizar, para pagar a sua dívida, mas eu não consigo pagar. Aí o fazendeiro falou, teve misericórdia, né? Falou assim para ele, vamos fazer o seguinte, tá vendo aquele pedaço do meu campo ali, tá vendo? Aquele pedaço é grande, né? É o seguinte, você me deve muito, mas se você for lá naquele campo e arar ele todinho para mim,
em um mês, eu perdoo a sua dívida. Mas, sabe, o trabalho que ia dar fazer aquilo era 1/1000 do trabalho, do dinheiro que ele devia. Ele aceitou na hora isso, né? E aí ele começou a arar a terra. Mas as pessoas passavam na rua e via aquele homem trabalhando com afinco, né? E passava no outro dia um sol gigantesco e o cara trabalhando lá. No outro dia chovendo e o cara trabalhando lá. Passava de noite e o cara trabalhando lá. E aí as pessoas que passavam aquilo falavam assim, nossa senhora, esse fazendeiro é muito ruim, trabalho escravo isso, né? Não é assim que acontece com a gente? A gente fez atrocidades na nossa vida, nas nossas vidas passadas. Aí Deus falou assim, olha, você encarna lá agora e se você fizer isso, 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 você resgatou essa dívida toda que você tem comigo, ou com a humanidade, você conseguiu resgatar. E aí a gente encarna e passa por cada dificuldade, com cada problema, não é isso? Não é assim? Aí as pessoas olham a gente passando por aquelas dificuldades. Coitado do Sérgio, olha só quanto problema que ele tem na vida. O bicho é um trabalhador, mas nada dá certo. A gente pode fazer duas coisas: se transformar É que nessa a gente vítima que as esquece, pessoas né? estão falando, ou falar assim: obrigado, Deus, me dá força para vencer esse desafio. Não é isso? A gente pode escolher. Está na nossa escolha. A questão Né, Sérgio? Oi, pode A falar. gente esquece, né, que pediu para passar por essas coisas. Deus faz com que a gente esqueça, porque não adianta a gente passar para pagar uma dívida, a gente tem que passar porque o coração está falando que a gente tem que passar por isso. Né? Então, por que eu entrei nessa história? Porque não é só o sofrimento que faz a gente pagar a dívida, tá? Se a gente fizer o bem para o nosso próximo, isso ajuda a pagar a dívida. Tá bom? Ou seja, você não vai pagar o fazendeiro só com dinheiro, você pode pagar com o seu trabalho. Entendeu? E como é que a gente faz o bem? Tantas maneiras. Tantas formas. Pendurado num prédio com uma corda, limpando o vidro e fazendo as crianças com câncer sorrirem. Não é verdade? Sim. Isso é fazer o bem. Sabe, a gente fica mentalizando, bolando planos mirabolantes para fazer grandes obras. Mas, às vezes, uma pequena obra já é suficiente. Não é isso? Quando é feita de coração, né? Sabe? Eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu estou comprando o meu terreno lá no céu. Esquece, não vai funcionar. Você já está recebendo. Entenderam? Legal. A gente nunca pode esquecer uma coisa. Deus nunca vai nos dar um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Nunca. Nunca. Às Isso vezes minha a mãe nossa falava perna muito para mim. Às vezes nossa Nos perna meus pode momentos. até fraquejar, mas aí a gente pensa em Jesus, sente ele em nosso coração e aquela energia volta e a gente se levanta e continua andando. Nos meus momentos de mais dificuldade, de maior dificuldade em que eu me desesperei, minha mãe falava isso para mim, direto. Filha, que a minha avó falava para ela, filha, não fica assim, Deus nunca dá o... Também falava assim, nunca dá o frio maior do que o cobertor, também era isso que também falava. Ou Nunca era o dá fardo cruz, maior... nunca dá também. cruz maior, né? E a gente às vezes Então, tem a mania de achar que o nosso problema é maior do que o dos outros, né? a gente supervaloriza, né? Aí eu vou Como contar outra se só a historinha. gente tivesse problema. Posso contar outra historinha? Tinha um Pode. cara que reclamava da vida, mas o tempo inteiro. Nossa, a minha vida é difícil, as coisas não dão certo para mim. É muito difícil a minha vida, que não sei o que lá. Meu Deus, me ajuda, porque a minha vida é muito difícil. Até que um dia Deus ficou cansado de ouvir aquele cara respondendo, né? Reclamando, falou assim, chamou ele e falou assim, vem cá, eu vou te levar numa sala que tem um monte de cruz. Você pode escolher, vai lá e vai poder escolher a cruz que você quiser, tá bom? Aí, abriu a sala, você só não pode entrar. Você olha e escolhe a sua cruz aqui de fora, tá bom? Aí o cara entrou, tinha umas cruzes gigantescas. Cruz de madeira, cruz de ferro,
cruz de isopor, cruzes grandes, cruzes pequenininhas. Aí ele olhou, falou assim, já sei. Eu vou pegar aquela cruz pequenininha que tem lá no canto. Deus, posso pegar aquela cruz ali? Aí Deus vai lá e pega, né? Aí ele foi lá e pegou essa cruz. Pode ser minha essa cruz? Claro. Agora faz o seguinte, essa cruz é de alguém. Dá uma olhada no nome de quem está atrás dessa cruz. Aí o cara virou, era o nome dele. Ou seja, nossa cruz não é a maior do mundo. É uma cruz. É a cruz do tamanho que a gente pode carregar. Aquela pessoa, por todos os pensamentos que ele tinha, uma cruz pequenininha era difícil de carregar. Por quê? Além da cruz, ele estava carregando todo o peso da falta de aceitação das dificuldades, né? Então, ele precisa O vídeo ontem que você mandou do vô André, ele fala na cruz. É isso aí. Ele fala. Legal aquele vídeo lá também, né? Muito legal. Nossa, show de bola. E a Muito gente entende como que as coisas funcionam no plano, né? Aquilo é uma história real, não é uma história inventada pelo Sérgio. Né? Nossa. Vamos lá. Cada um tem a sua própria cruz. Olha aí, continuar aqui. Que hoje é representada pela soma dos desafios que recebemos da sabedoria divina para testemunharmos o nosso aperfeiçoamento. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou na cruz. A vitória do amor sobre o ódio. A vitória do perdão sobre a culpa. A vitória da fraternidade sobre o sectarismo. Da coragem sobre o medo. Do esforço sobre a inércia. Enfim, a vitória da vida sobre a morte. Vocês perceberam uma coisa? A gente tem duas formas de entender isso que está falando. A vitória do amor sobre o ódio. A primeira coisa que tem é o nosso olhar é para fora. Do amor sobre o ódio, a gente fica falando das relações entre as pessoas, né? Não, vamos ler esse negócio novamente, agora olhando para nós mesmos. Mas como ódio? Ódio eu tenho das pessoas. Não, às vezes eu tenho ódio de mim mesmo, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que não dão certo, não é verdade? Então, eu vou ler de novo, mas só que vocês, em vez de olhar para fora, olham para dentro de si mesmo, tá bom? Cada um tem a sua própria cruz, que hoje é representada pela soma dos desafios que recebemos da sabedoria divina. Os nossos desafios, tá? Para testemunharmos o nosso aperfeiçoamento. A vitória do amor sobre o ódio. Pensa quando a gente sente ódio de a gente mesmo, né? A vitória do perdão sobre a culpa. Quanta culpa que a gente não sente sobre nós mesmos, né? A vitória da fraternidade sobre o sectarismo. Quantas vezes nós não ficamos sentados quando a gente poderia ajudar alguém? A coragem do medo, da coragem sobre o medo. Eu ouvi no outro dia alguém falando que tem muitos medos na vida. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, mas eu enfrento. Eu enfrento. Eu tenho medo, mas eu não deixo ele me bloquear. Eu enfrento. É disso que ele está falando. A vitória da coragem sobre o medo. Medo todos nós temos, tá bom, gente? Todo mundo tem medo. Aquele que não tem medo, não tem coragem, tá bom? É verdade. Vocês compreendem esses conceitos? Sim. Aquele que não tem medo, não tem coragem. Porque coragem é vencer o medo. Se você não tem medo, então você não tem coragem. Um dia pode ter? Claro que pode ter. Oi, Silviane, pode falar. Aí a pessoa fica estagnada, né? Se não tem coragem, não tem medo. Não, sim. Estou falando que coragem é a vitória sobre o medo. Se você fala que você não tem medo, então você não precisa ter coragem, concorda? Agora, quando a sua coragem não é maior que o medo, aí sim você fica estagnado. Não consegue realizar as coisas. O que mais? Do esforço sobre a inércia. A vitória da vida sobre a morte. Como assim a vitória da vida sobre a morte? Existem pessoas que estão encarnadas, mas estão mortas. Porque estão ali sem realizar
Realizar como? Realizar alguma coisa por si mesmo, tá? Esqueçam da parte material, esqueçam da parte espiritual, né? Tem pessoas que estão na vida, mas estão mortas. Sim. Ou porque não fazem nada por si mesmo, ou porque só fazem coisas materiais. Estão mortas para a vida, verdadeira vida, né? Legal. Temos uma cruz no lar que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância, virtudes que ainda nos são pouco desenvolvidas. Nós temos isso? Uma cruz lá. Eu quero ver quem é que vai ter a coragem de falar que não. Lê de novo, Sérgio, para mim. Lê de novo esse pedacinho, por favor. Não, eu fiquei confusa nesse parágrafo aí. Lê outra vez, por favor. Então, vamos lá. Eu não Cruz entendi. são os nossos desafios, né? Então, nós temos uma cruz no lar, que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância, virtudes que ainda não são pouco desenvolvidas. O que significa isso? Com as pessoas, com a família. As pessoas que convivem comigo, com a família, minha família, isso. eu tenho dificuldades. E essas dificuldades nos instigam a ter a compreensão e tolerância. A gente sempre tem compreensão e tolerância com aqueles que vivem conosco no nosso ambiente doméstico? Não, bem menos do que Algumas com os vezes estranhos. sim, outras vezes não. Então, vamos dizer assim, poucas vezes sim. Muitas Vezes não. Olha, gente, não significa com isso dos relacionamentos onde que a gente briga, tá? Porque a compreensão e a tolerância é alguma coisa que pode estar só dentro da gente, tá? A falta de, né? Então, por exemplo, alguém vai lá e faz alguma coisa, algum dos nossos familiares, não é muito comum acontecer, mas faz alguma coisa que a gente não gosta, né? Como a gente convive com aquela pessoa, a nossa paciência com ele está sempre ali no limite, né? E aí, a pessoa faz, e você vai lá e faz todo aquele esforço e tolera, tá bom? Não reage, não briga, tá bom? Mas por dentro você fica se queimando, né? Caramba, mas que... Então, será isso não que é eu pior? entendo isso? Hã? Oi? Isso não é pior? Você vai Depende. engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Ficar remoendo. Depende. Você não reagir... Não quer dizer que desde aceitou. que você faz isso com aceitação, tudo bem. Mas se você faz isso porque o Sérgio falou que não é para fazer, e você vai ficar se remoendo, mais cedo ou mais tarde você fica doente. Contrariada. É verdade. O que você precisa fazer? Equilíbrio. Fala logo. Eu falar vai ser pior ou vai ser melhor? Em que sentido? Eu vou falar com amor? Não. Meu querido, não faça isso comigo. Já sai pingando. Porque você sempre está pelo último fio de cabelo na sua paciência, não é verdade? E quando a gente perde paciência, a gente não perde paciência assim, meu amorzinho, não faz assim. Eu me lembro daquele quadro da Patrícia Nossa, que o cara falava assim, meu amorzinho, não faça assim, fica quietinho. Se falar assim, a pessoa vai pensar que está fazendo gozação com ele. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu comentei no outro dia sobre a intenção das coisas, né? Com que intenção você está falando? De tirar satisfação ou de resolver ou solucionar alguma coisa? É isso que a gente precisa ter dentro do nosso coração, tá bom? Vamos passar para o outro aqui. Então, a gente viu que nós temos realmente essa cruz, tá? Então, eu espero estar no estado iluminado da Solange, né? E ter Jesus do meu lado para que não tropece nesses momentos, né? Temos uma cruz em forma de doença, a qual nos vigia os excessos de toda ordem, cobrando de nós a assimilação da moderação. Meu joelho já não tem mais retorno, né? Então, o excesso já foi. Mas todas as doenças, elas são reflexos de excessos que a gente fez de alguma forma. De abuso, né? Quer seja nesta vida,
quer seja em outras, tá bom? Como assim em outras? Em outras eu era fumante inveterado. Essa encarnação eu nasci com problema de pulmão. Nasci, tá? Não adquiri. Porque adquirir pode ser por outros motivos, tá bom? Vocês entenderam? Sim. Então a doença também é uma cruz que a gente deve levar da melhor forma possível. De vez em quando essa cruz é tão pesada que a gente tem que chamar o Cirineu, não é isso? Quem que é o Cirineu? Vocês se lembram quem que é o Cirineu? É aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz no Calvário. caminhar dele lá. Então a gente precisa chamar o Cirineu. Eu já sei quem é meu Cirineu, então. Cirineu para nós é qualquer um ou qualquer grupo que nos ajude a pensar nas nossas dificuldades e carregar Isso. nossa cruz. É Valéria que eu escrevo, meu Cirineu. Legal. Carregamos Ai, a cruz, gente. carregamos a cruz das dificuldades financeiras, as quais nos ensinam a trabalhar com mais afinco, a gerenciar as nossas despesas no regime da simplicidade, a aprimorar as nossas capacidades, muitas vezes relegadas à inatividade. Ou seja, ele está falando daqueles que têm problema de gerenciar o dinheiro que têm e aí acabam gastando mais do que recebem, aqueles que têm dificuldade de arranjar um emprego que mantém, que sustentam a sua vida, e mesmo aqueles que preferem ficar sentados esperando que o cara bata na porta, trazendo a mala de dinheiro para ele passar esse mês, não é isso? Então, todos esses estão com uma cruz também. Trazemos a cruz da perda de um ente querido, por meio da qual aprendemos a amar as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado, a fim de que o remorso não nos surpreenda quando elas partirem. Isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue perceber. Às vezes a gente reclama da pessoa que está do nosso lado, que convive conosco, e muitas vezes, a gente, não estou falando de nós, muitas pessoas têm aquele pensamento, não vejo a hora que parta, assim eu fico livre, né? Não é isso? Não estou falando da gente, por favor. E se eu estiver falando, pense bem. Como nós estamos perante todos esses desafios que eu falei, tem outros, né? Tem um monte de outros. Tem aquele desafio da cruz que a gente carrega porque a gente quer, porque a gente tem um sonho que não consegue realizar, não é verdade? Não tem isso? Ou não? Quando a gente não se perdoa também, a gente carrega uma cruz enorme, não? Mas aí, na realidade, a falta de diferente. perdão não é a cruz, né? É diferente, né? É você colocar uma pessoa em cima da cruz e você carregar a pessoa e a cruz, né? Na realidade, você está colocando um outro fardo em cima daquele que você teria que carregar. Entendeu? É nesse momento que as nossas pernas falham, tá bom? Que eu falei agora atrás. Porque se fosse só o fardo do desafio, a gente teria força para carregar sem falhar as pernas. Tudo bem? Sim. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que nós estamos perante esses desafios que a gente falou agora? Vivendo um Eu dia acho de que eu cada estou me vez. saindo bem. Vendo o dia de cada vez, Um dia de cada vez. se saindo bem. Ok. Eu tô Só pelo fato de a gente entender que tem um desafio e está fazendo o melhor para vencer esse desafio, significa que a gente está se saindo bem, tá bom? Hoje era o exame, era o meu desafio. O PET scan. Consegui, estou Tudo feliz, bem, deu tudo certo, foi tranquilo. Então, eu estou assim, eu estou Um desafio de cada vez. conseguindo um desafio que está aparecendo a cada dia, a gente vai. E aí eu vou usar a né? Ana Cláudia de exemplo, se ela me permitir. Ela Sim. fez o exame muito bem hoje e se sentiu feliz porque foi tudo bem, né? Mas antes disso, como é que você estava? Nervosa, Mas ansiosa. Nossa. ela fala assim, eu vou fazer porque eu sei que é bom para mim. Aceitou. Sim. Na realidade, você chamou Jesus, ele sentou do seu lado e falou assim, vamos lá, minha filha, eu estou com você. Entendeu? E foi mesmo.
Foi. Legal. Onde que nós estamos? Todas essas dores são dores evolutivas, dores de crescimento. Elas incomodam, não há dúvida, mas são comparadas à dor do parto, em que a musculatura do útero se contrai para que o bebê possa sair. O objetivo da prova que hoje nos constrange a dar à luz a um novo ser, lapidando nossas arestas e imperfeições, para nos deixar mais formosos. É como se fosse uma cirurgia plástica do nosso espírito. A prova, seja qual for, é um tratamento de embelezamento espiritual. Bom, eu nunca tive a dor do parto, não sei como é que é, né? Então, É dura. eu sei que não é fácil, mas eu sei pelo que as mulheres me falam, as que já deram à luz, mas de qualquer forma, é uma figura bem legal essa. E as dores que a gente passa hoje está formando um novo ser, está nos fazendo sermos de forma diferente, sabe? Está transformando aquele homem velho em homem novo, desde que a gente se permita isso, né? Está E nos a gente lapidando. agradece. Está nos lapidando. Está nos lapidando, desde que a gente aceite a dor, sabe? Novamente, Por aceitar a dor. isso que a gente tem outro filho, mesmo quando que está se lapidando. Sempre lapidando. Mas assim, quando eu falo aceitar a dor, não é não fazer nada para eliminá-la, hein, gente? Não é isso. Mas é trabalhar essa dor com aceitação, com amor, no momento das dificuldades, para Jesus nos ajudar, né? Lembrando daquela prece lá, Passos na Areia, né? Porque quando a dor é muito É forte, lindo. é ele que carrega a gente. Não tem como, tá? Né? Bom, vamos lá. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês aprendem com as suas dores ou apenas sofrem? Pode que aprendemos. Eu aprendi muito. Eu também. Aprendendo o quê? Que dói mesmo? Aceita. Então, eu aprendi com a dor, sabe? Eu aprendi o seguinte, eu não posso levantar esse braço aqui. Quando o abraço, nossa, eu xingo de tanta dor. Não aprendeu nada, né? Sabe? O que eu falo, aprender é, tudo bem, eu tenho essa dor, eu vou no médico, vou tomar medicação, vou fazer isso, aquilo, outro, mas eu aceito que tenha dor. É isso que eu tenho que passar. Entendeu? Legal. Eu aceito que dói menos, né? Eu aceito que fica menos pesado. Doer vai doer de qualquer forma, né? Portanto, na hora da dor, vale a pena seguir o conselho espiritual de Batuíra. Quando a cruz estiver pesada, mentalizemos o amigo Jesus. Ele estará conosco, silencioso e eloquente. Não ouviremos diretamente suas palavras, mas ele falará conosco no idioma das circunstâncias. Jesus prometeu que se buscássemos ele nos traria alívio. Não é preciso buscá-lo, senti-lo e aceitar sua mensagem. Deixa eu começar a ler de novo aqui, porque eu me atrapalhei aqui. Por favor. Não ouviremos diretamente suas palavras, mas ele falará conosco no idioma das circunstâncias. Jesus prometeu que, se o buscássemos, ele nos traria alívio. Mas é preciso buscá-lo, senti-lo e aceitar sua mensagem como diretriz para a nossa vida. Então, nesse momento, a gente entende o que é ser silencioso e eloquente. Por quê? Jesus não vai vir aqui falar no nosso ouvido. Como é que ele vai falar? Ele vai falar pelas leituras que nós fazemos. A Solange citou uma agora há pouco do livro Jesus no Teu Dia a Dia, não é isso? Então, a gente lê aquilo, cala fundo no nosso coração e a gente se reergue por causa disso. Eloquente, por quê? Porque as circunstâncias à nossa volta falam para nós, não é verdade?
Hoje, nós estamos aqui falando sobre um monte de coisa que nos faz pensar naquilo que a gente está vivenciando, como passar por isso, não é verdade? Então, essa circunstância de nós estarmos juntos é a eloquência de Jesus, porque ele permitiu, ele nos trouxe esta reunião de alguma forma, porque nós estamos falando a respeito dos ensinamentos dele, né? Sentir a presença de Jesus nos estendendo a mão. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar no maior problema que a gente está vivenciando agora e como nós estamos nos sentindo com relação a ele. Pensa nesse problema, sabe? E não pensa assim que é reclamação. Não, mentaliza ele e as dificuldades que a gente está tendo para gerenciar esse problema, tá? E aí a gente vai sentir que esse problema é um problema que deixa a gente numa sala escura, vazia. A gente se sente, às vezes, sozinho para resolver o problema, porque as pessoas não entendem por que dificuldade que a gente está passando. Então, às vezes, a gente se sente sozinho, porque o que a gente fala não consegue afetar o coração da pessoa, né? E aí a gente está lá naquele lugar escuro, sozinho, e de repente a gente chama Jesus. E naquele quarto que estava escuro, e a gente sozinho, ele fica todo iluminado. E a gente vê aquela figura luminosa olhando para a gente com amor, nos colocando no colo e nos aconchegando. É isso que é ter Jesus no coração, quando a gente faz uma prece e pede ajuda para ele. Sim, não é olhar Jesus pela janela, é ter ele no mesmo quarto que a gente, trazendo a luz que a gente precisa para que a gente possa se enxergar como pessoa, como espírito, que tem força, que fica de pé, que anda. Se não fica de pé e não anda, senta numa cadeira de roda que a gente se locomove. E se não faz isso, as pessoas ajudam a gente a caminhar. Não é verdade? Vocês sentiram a presença de Jesus do lado de vocês? Nesse momento, trazendo luz? Bom, ele nos mostra o caminho através do Evangelho. Tá? É ali que está escrito todo o caminho que a gente precisa seguir. As principais coisas estão escritas lá. E o resto? O resto a gente vai aprendendo pelo caminho. Uma pergunta. A gente segue as orientações de Jesus? Se esforça. Se esforça, né? Tentamos. Nós tentamos. Quando está tudo bem, a gente segue, né? Quando está ruim, a gente chama por ele e fala, faça por mim. Não é isso? Jesus por mim, não falo isso para ele. Não? Eu não falo isso para ele, faça por mim. Não, mas vem mais perto. Vem Me ajuda mais. Vem aqui, deixa eu colocar a mão no seu ombro para ver se eu consigo me levantar, não é isso? A gente não pode esquecer uma coisa que Jesus disse para a gente. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Minha vida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem gosta de português vai entender. Coloca uma crase em todos os as que a gente falou aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa? Que ele é o caminho que nos mostra a verdade, que nos mostra a vida. Quando a gente fala somente eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente encontra Jesus como um ente completo, não é isso? Mas quando a gente fala que Jesus é o caminho, a verdade, vou mudar a preposição aí, tá bom? Jesus é o caminho para a verdade e para a vida. Para a vida. A gente fala assim, eu tenho que ir no caminho que ele está me indicando. Não que somente a presença dele faz a diferença. Vocês entenderam? Sim. Então, ele não está dizendo que vai fazer por nós. Ele está falando que se a gente seguir o que ele fala, se a gente caminhar, a gente vai conseguir vencer. Vai ficar tudo bem. Tudo bem não vai ficar, mas pelo menos vamos estar no caminho, né?
Ele tem que pagar muita coisa ainda, né? Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Vamos lá. Afirmou Bezerra de Menezes. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Achei muito legal essa frase aqui, né? Muito bacana. Quando somos ofendidos, por exemplo, se estamos com Jesus, a ofensa poderá se transformar em ódio. Não é verdade? Se alguém nos ofende, isso pode virar ódio se a gente está sem Jesus. E esse ódio nos consome e nos adoece. Mas com Jesus, a ofensa se converte em perdão, que nos pacifica e traz saúde. Todo fardo com Jesus fica leve. Sem Jesus, contudo, isto é, sem aceitarmos as lições que ele nos oferece, o fardo fica muito pesado. Isso é muito legal, né, gente? Nós estamos fazendo um curso, né? Nem todos vocês estão participando do curso, onde a pessoa que está dando o curso para a gente falou assim, que tudo que os outros falam e fazem é neutro. Quem dá a cor somos nós. O que significa? Uma pessoa vem e fala qualquer coisa para a gente. Quem vai falar para ele, quem vai achar que aquilo é bom ou ruim, somos nós. Né? Então a gente vê pessoas tendo reações diferentes com a mesma fala. Por que isso acontece? Porque quem está dando cor é a pessoa. Entendeu? Você fala para uma pessoa assim, nossa, seu cabelo está branco. Se a pessoa tem aquele sentimento de que está ficando velha e não quer ficar velha, ela vai se sentir ofendida com isso. Vai procurar, colocar, vai ficar doente por causa disso. Se é uma pessoa que fala assim, puxa vida, eu estou chegando nos melhores momentos da minha vida, a terceira idade, porque eu tenho a experiência e eu vou conseguir fazer coisas que eu não fazia quando eu era mais jovem. Seu cabelo está ficando branco, você fala assim, puxa vida, a experiência está chegando, não é isso que eu queria. É a mesma palavra, mas quem dá a cor é quem escuta. Então, que a gente saiba dar cor boa para tudo aquilo que as pessoas falam e fazem para a gente. Dá uma cor boa. Jesus, eu conhecia essa frase de bastante tempo, mas em vez de cor, me ensinaram quem dá o peso é a gente. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, mas só a palavrinha que troca, né? É isso aí. Para estar com Jesus, não basta invocar a sua presença, chamar por seu nome, usar um crucifixo, adorá-lo em grandes gestos ritualísticos. O espírito Irmão X relembra um conto do poeta americano Longfellow, segundo o qual um monge passou muitos anos mesmo rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos, em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era hora de socorrer os doentes e aflitos à porta de casa. E naquele momento, o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo, no grande portão do mosteiro. Não obstante estivesse amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, maravilha! Chorando e rindo de alegre, observou que o Senhor o aguardava no cubículo, e ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre, que lhe disse, bondoso, se houvesse permanecido aqui, eu teria fugido. Isso é uma figura muito legal, né? O que a gente pede, o que adianta a gente pedir a ajuda de Jesus se a gente não faz aquilo que ele fala para a gente fazer? Para fazer. O que ele pede para a gente fazer? A gente pede ajuda e continua fazendo o erro do mesmo jeito, né? Continua. O que ele pede para a gente fazer é a lei mais importante de Deus, né? Amar o próximo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A ti mesmo.
Ele falou outras coisas durante o momento que ele estava aqui na Terra, né? Ele falou assim, uma pessoa perguntou para ele o que ele podia fazer para Jesus. E Jesus falou assim, olha, vai lá e ajuda aquela pessoa. Porque no momento que você estiver fazendo para aquela pessoa, é a mim que você está fazendo. Né? Então, se a gente não segue o que Jesus está falando, se a gente não ajuda o nosso próximo, se a gente não ajuda a nós mesmos, no final das contas, é a mesma coisa que a gente chamar Jesus e não ficar com ele. Ele vai embora. Não que ele nos abandona, mas vamos ser sinceros, né? Jesus tem muito o que fazer, não é verdade? Ele não vai ficar gastando tempo com aqueles que não querem ouvir aquilo que ele tem para falar, não é verdade? Verdade. E Jesus falou isso para os seus discípulos. Vão e pregam, mas pregam para aqueles que têm sede de ouvir. Aqueles que não têm, não adianta você pregar. E os discípulos sentiram isso quando foram fazer suas pregações. Em alguns lugares eles eram apedrejados, eles eram expulsos da cidade. Em outros eles eram acolhidos como se fossem enviados do céu, que eram realmente, né? O Mestre sempre estará conosco quando estivermos cuidando de um coração tão ou mais ferido que o nosso. Agora mesmo, sentindo-o próximo a nós, podemos ouvir suas palavras de luz. Tende bom ânimo, eu estou aqui. Olha que interessante, ele fala assim, sempre estará conosco quando estivermos cuidando de um coração tão ou mais ferido que o nosso. Imagina, o que ele está falando é o seguinte, eu tenho o meu fardo, mas mesmo o meu fardo sendo pesado, eu vou ajudar o outro a carregar o fardo dele. Não é isso que ele está falando? É. Mesmo que o fardo do outro seja mais leve que o meu. Então, por que eu preciso ajudar o outro? Porque talvez ele não tenha a consciência que a gente tem de que o fardo que está nas nossas costas, a gente consegue levar. E o outro está se sentindo com dificuldade de carregar o fardo, porque ele tem o fardo dele, mais o peso de todas as culpas e todas as incertezas da vida dele. Não é verdade? Então, quando a gente sentir que precisa da ajuda de Jesus, arregaça as mangas e faz pelo outro. Porque nesse momento, ele vai estar ajudando a gente a carregar o nosso fardo. Pode ter certeza disso, né? Sérgio, Oi. tem vezes que, dependendo do paciente que eu atendo, eu escuto tantas coisas, e coisas que, assim, você nem imagina que acontece, sabe? Aí eu fico, aí depois quando eu termino, às vezes eu não preciso falar nada para a pessoa só quer escuta, né? Só quer aliviar o fardo dela, né? Falar, né? Que desabafar. Aí vai querer desabafar, e, tipo assim, muito obrigada por ter me escutado, né? Aí eu fico, caramba, né? Eu não tenho que reclamar da vida. Né? Eu falo assim, nossa, eu estava às vezes reclamando, estava preocupado com alguma coisa, né? Enfim, aquilo acaba se dissolvendo, sabe? Eu falei, nossa, o que eu estou reclamando da vida? Né? Às vezes eu pego uma situação que está bem pior e a pessoa às vezes está mais inteira do que eu, né? Às vezes, né? Ou só o fato dela falar, ela foi lá, limpou, se fortaleceu e vai seguir em frente, né? Aí eu falei, nossa, eu falo, gratidão, né? Gratidão sempre, porque é pela oportunidade de ajudar, mas também pela oportunidade de eu perceber o que eu já estava fazendo comigo, né? Talvez eu tivesse numa sintonia que eu falo, nossa, não tem que reclamar da vida, né? Tem que agradecer, né? É verdade. E às vezes acontece também o seguinte, a pessoa está num estado lastimável e ela vem contar para a gente o problema pelo qual ela está passando. E aí a gente já passou por aquele problema. Então o nosso coração se enche de uma gratidão tão grande por a gente ter passado e conseguido finalizar aquela dificuldade, né?
Isso também é um fato. Então, você vê, o fato de a gente estar ajudando o próximo, isso nos ajuda também de alguma forma. Tira da gente aquele peso da dificuldade, né? E às vezes a gente fala assim, existe uma outra coisa que acontece. A pessoa vem arrasada e ela conta o problema dela, e para a gente aquele problema é extremamente simples, né? E aí a gente fala assim, poxa vida, a pessoa está reclamando à toa. Não, esquece, deixa a pessoa está vivendo o problema dela. Ela está com o fardo que ela carrega do problema, mais o fardo de toda a falta de aceitação que ela tem. E aí a gente fala assim, agradece a Deus porque a gente tem a clareza de raciocínio, de sentimento, de aceitar aquilo, e aquilo para nós não é um fardo tão pesado quanto o que aquela outra pessoa está carregando, né? Então é assim, para nós, nosso fardo é desse tamanho, e o que a gente carrega de problema, o nosso fardo é desse tamanho, e a aceitação é deste. Para aquela pessoa, o problema é desse tamanho, só que a aceitação é desse tamanho. Então, o fardo dela é maior do que o nosso. E a gente precisa compreender isso e falar assim, puxa vida, deixa eu diminuir ainda um pouquinho mais esse fardo da não aceitação, porque isso vai me ajudar a caminhar sem problema, né? Tudo certo? Alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa página, sobre aquilo que a gente conversou durante todo o nosso encontro? Não. Ajudou? Muito. Ajudou. Muito. Quando vocês estiverem com dificuldades agora, vocês vão chamar Jesus pela mente ou pelo coração? Coração. Que a gente... Oi, Ana Cláudia. Não, falei nada. Então tá bom. Que a gente possa se lembrar disso na hora das dificuldades, porque é a coisa mais fácil de a gente esquecer, porque o fardo das dificuldades, da não aceitação, cega os nossos olhos, tá bom? E enclausura o nosso coração, tá bom? Vamos encerrar? Aproveitar que o pessoal lá da Câmara já voltou? Vamos encerrar? Vamos. Eu peço só para vocês desligarem desligarem o microfone, para que a gente possa fazer um encerramento. Vamos mentalizando, então. Todo o ambiente em que nós estamos inseridos, ele se encontra iluminado, cheio de bons fluidos, uma vibração excelente. E nós vamos doando essa vibração para favorecer o mundo com muita paz, envolvendo a todos aqueles envolvidos em guerras, passando pelos desafios das catástrofes, da fome, da doença, da miséria. Que esses nossos irmãos recebam de nós tudo aquilo que temos de bom no nosso coração, para terem aliviados os seus fardos. Envolvemos o nosso Brasil com muita luz, com muito amor, desejando intensamente que os brasileiros possam se unir em torno do bem comum. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, trazendo muita luz para todos aqueles que convivem conosco. Que o nosso lar possa estar sempre repleto de harmonia e luz. Que possamos manter esta luz no nosso dia, independente dos desafios que apareçam. Nós vamos pedindo permissão ao nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos, e necessitados do amor e da misericórdia divina. E assim nós vamos nos despedindo de toda a espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite, participando conosco das discussões, das conversas, nos ajudando a compreender todos os conceitos que nós conversamos.
e que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos pelo dia de hoje, pelo nosso encontro, que a gente possa estar junto ao longo dessa semana inteira.